E aí galera, a gente acabou de bater um papo em mais um Fora da Caixa com a Rebeca Nevares e a Carol Sandler, que estão juntas no Elas Investimentos, uma proposta voltada para o público feminino. Confere todo esse bate-papo depois da abertura. E aí galera, tá começando mais um Economic, a tradução da economia. Dessa vez eu trouxe pro Fora da Caixa a minha amiga Rebeca Nevares, a Carol Sandler do Finanças Femininas, que eu acabei de conhecer e é uma simpatia. Muito prazer ter vocês aqui. Aliás, é um prazer vocês me receberem aqui na casa de vocês. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, eu adorei o nome do programa, porque assim, pra mim não tem nem mais caixa, né? Fora da caixa, que caixa? Estamos já fora da caixa há muito tempo. Verdade. Aliás, tem uma super novidade delas, que nem é mais tão novidade assim, mas é a primeira vez que eu vou falar aqui no Economic, é que as duas são sócias no Elas Investimentos, que é uma gestora financeira, como eu posso chamar? Então, é a primeira assessoria financeira do Brasil voltada para mulheres e diversidade. Nós somos um escritório de agente autônomo credenciado, a XP, e pioneiras nessa questão da diversidade, do nicho da mulher. Show de bola. Mercado. Agora, vocês duas já têm toda uma trajetória de serem expoentes de mulheres de sucesso. A Carol Sandler trouxe essa pauta, pelo menos a primeira vez que eu vi alguém direcionando finanças femininas. Exatamente o nome do seu canal foi você. De onde veio essa ideia? Conta um pouquinho da sua história. Olha, César, eu sou jornalista e cobria mercado financeiro, trabalhei anos trabalhando como repórter, passei anos trabalhando como repórter numa agência Estado, cobrindo mercado, depois macroeconomia. Fui trabalhar um pouco com comunicação corporativa e eu estava numa fase entre empregos, fazendo alguns freelas de comunicação, estava numa fase, eu olhava assim, era 2012, era o momento auge dos blogs de moda, look do dia. Eu comecei a olhar e falei assim, gente, não é possível que conteúdo na internet para mulher é moda, beleza, casamento e maternidade. Não, tem que ter mais carne, precisa ter mais conteúdo. Comecei a conversar com duas amigas, as duas economistas, e veio a ideia, né? Vamos fazer um blog de finanças para mulheres. A ideia inicialmente era assim, era o Mulher Sem Tempo. E aí ia trazer várias dicas de como é que você cuida do seu dinheiro, boas promoções, como é que você dá conta de ser uma mulher que trabalha, que tem sua renda própria, tendo tão pouco tempo assim, que é a nossa realidade. E aí alguém me falou, Carol, ninguém quer ser a mulher sem tempo, você quer ser a mulher com tempo, e você não vai pegar e criar um blog feminino e bater com os grandes portais. Escolhe um nicho e foca nisso. Eu falei, pronto. Tá aí, finanças para mulheres, finanças femininas, pronto, fechou, vamos fazer. As duas acabaram saindo do projeto no começo, então fiquei sozinha, lancei o blog em novembro de 2012. Estou há 7 anos aí nessa construção mesmo. E foi muito legal porque no começo, quando eu começava a contar para as pessoas o que eu fazia, todo mundo falava, não preciso, meu marido cuida disso para mim, meu pai cuida para mim, meu irmão cuida para mim. E hoje, a reação que eu recebo 100% das vezes, quando eu falo assim, o nome da minha empresa, pode ser tipo, tô subindo para uma reunião e tô falando com a recepcionista do prédio, a sócia da empresa que tá me recebendo, a reação é sempre, eu preciso disso. Então é uma transformação muito grande e a gente começa a ver o impacto que isso tem na vida de tantas mulheres, é muito legal. A gente tá percebendo esse despertar. Porque as mulheres, elas sabem que tem que fazer, elas ainda não sabem como, mas elas já sentem essa necessidade, que há um tempo atrás era realmente assim, eu não preciso disso, mas agora não é, eu preciso mesmo disso. Então a gente tá vendo isso no dia a dia também lá na Elas. Com certeza, e essa é a proposta de vocês. Com certeza a Carol trouxe toda uma expertise autoridade, autoridade no assunto. E você, Rebeca, tem uma trajetória também no mercado financeiro e surgiu a ideia, eu não sei como, de convidar uma outra e as demais sócias a lançarem o Elas Investimentos. Conta um pouquinho. É muito legal a história. Então, na verdade, eu tenho 13 anos aí, né, de mercado financeiro, passei por grandes bancos, corretoras e na última empresa que eu tava, eu já não tava, assim, me encaixando tanto na cultura e acho que no momento de dor que a gente para pra pensar, né, assim, não sei quem é aí que tá aí assistindo, é de São Paulo, sabe que São Paulo é um mundo cafeinado e que você tá dentro de um trem-bala e não sabe nem pra onde tá indo. E aí no momento que você sente uma dor, você sai do trem-bala e começa a pensar, e aí, o que eu vou fazer? E nesse o que eu vou fazer,
você começa a enxergar oportunidades. Então foi nessa dor que eu tive de não estar gostando de onde eu estava, que eu falei, gente, é isso, assim, na verdade eu já estava dando um monte de palestra de liderança feminina no mercado financeiro, já fazia esse trabalho para mulheres, e eu falei, não tem nada voltado de fato para mulheres, e é por isso que os números ainda são muito baixos, né, 20% só dos CPFs são de mulheres investidoras, 28% no Tesouro, 21% na Bolsa. Eu falei, eu vou ter que abrir um só para mulheres. E aí foi quando eu liguei para XP. As sócias nem sabiam disso ainda. Eu liguei, montei o business plan e botei todo mundo no business plan sem avisar pra ninguém. E cheguei lá e vendi a ideia mesmo pra eles. E foi, assim, aceito na mesma hora. Foi um homem que chancelou, que eu acho que é muito legal isso, porque é um homem que também tá enxergando essa oportunidade de vamos falar de finanças pra mulheres de verdade. Assim que eles fecharam, eu falei, beleza, agora eu vou ter que fechar com as sócias, né? Avisar que temos uma sociedade. É então, isso. E aí eu chamei, isso já foi dia 12 de junho, dia dos namorados, eu falo que foi o date da gente. Botei todo mundo no almoço. Eu não tava aí. Eu ainda não tava. Não tava. E aí, todo mundo, não, é isso, beleza. Dia 30 de junho, todo mundo já tinha pedido demissão dos seus empregos. Caramba, que rápido. Foi rápido, foi assim, 15 dias a gente já tava com o contrato fechado. E aí, no dia, 9 de julho, começou a operação no sentido backstage, né? Não realmente operacional de pegar cliente e tudo mais. E aí, nesse primeiro dia, a gente fez uma reunião. Antes da reunião, a gente assistiu um TED Talk de Carol Sandler. Olha só. Que era o detox das compras. E eu falei, meninas, assistam esse TED porque é muito legal. Ela fala de finanças femininas, tem tudo a ver com a gente. Aí a gente saiu desse TED Talk e foi para uma reunião com uma startup que faz aluguel de equipamentos. E esse dono dessa startup, o Alexandre, falou assim, vocês têm que conhecer a Carol Sandler. Ela tem tudo a ver com o projeto de vocês. Eu falei, nossa, mas engraçado, a gente acabou de assistir o TED, você tá falando dela. O universo mandando. Aí eu falei, não, com certeza. Ele, eu vou conectar porque eu conheço alguém. Ele conhecia alguém da família dela. Exato, ele conhece meu marido, mandou um WhatsApp, eu tava um dia, meu marido me mandou e falou assim, você conhece a ela? Você precisa conhecer. Eu olhei e falei, nossa, que negócio incrível, eu quero conhecer as meninas. E aí no dia seguinte, eu recebi uma mensagem de um head da XP lá dentro falando, você precisa conhecer a Carol Sandler que tem tudo a ver. Eu falei, ok, universo, eu já entendi que eu preciso conversar com a Carolina Sandler. Já fez o contrato societário com o nome dela. Total. E aí, logo depois, assim, acho que na semana seguinte, a gente marcou um almoço. E no almoço a gente já falou assim, não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente tem que dar certo nisso, porque é muita sinergia. Os propósitos, na verdade, eles nasceram antes da empresa. Os propósitos se uniram, é uma coisa meio que eu acho que os propósitos se unem. E aí, quando foi no dia, eu acho que depois de um mês, assim, 1º de agosto, mais ou menos, a gente já tava fechada tudo também. Desenhado, foi muito rápido. A XP foi, eu gosto de brincar que a XP foi o nosso Tinder, assim, rolou um match instantâneo, foi muito bacana. E a sensação que eu tive é que eu tava ali tentando pegar ali uma ondinha pequena e tal, e de repente veio a Rebeca com essa estrutura, com essa visão e um tsunami, e como o propósito é o mesmo, como essa visão, esse desejo de impacto na vida das mulheres é o mesmo, por isso que esse casamento foi tão rápido também. É porque, assim, você ser sócio de uma pessoa e não conhecer é complicado, mas existiu ali realmente uma energia que a gente falou, cara, é isso, não sei como é que a gente vai fazer, mas vamos fazer dar certo. E aí a gente foi caminhando e o negócio fluiu naturalmente. Torcendo por vocês. Aliás, eu acho a proposta de vocês super válida, super necessária, além de ser válida. Mas a minha pergunta é, como vocês conseguem de fato ajudar esse público? Porque, enfim, é difícil para eu perceber quais são as diferenças, os desafios que vocês enfrentam ou enfrentaram até aqui. Eu imagino que vão enfrentar diversos outros. Então, eu acho que assim, primeiro de tudo é que o mercado não estava comunicando com a mulher. Eu acho que esse é um ponto. Então, elas não se sentiam representadas. Eu acho que o consumidor hoje, ele compra quando ele cria conexão com algo. No investimento é a mesma coisa. Eu só invisto se eu crio conexão com aquilo. Então, acho que as mulheres não estavam enxergando esse valor, apesar de saber que é necessário. Porque todo mundo, no final, sabe que tem que juntar
dinheiro e que tem que investir. Mas por que elas não estavam fazendo? Então existia aí no mercado esse gap de comunicação mesmo. Eu tô falando de comunicar, marketing, de educar, porque a Carol, ela tava sozinha nisso, essa que era a verdade, ela tava caminhando ali sozinha. Então isso foi uma coisa que a gente teve muito cuidado de fazer, e a partir do momento que a gente virou operacional, eu acho que essa é a nossa grande diferença, que é o que pergunta, mas o que diferencia vocês dos escritórios comuns? O que diferencia é que a gente tem esse olhar da assessoria completamente diferente, que é o que a gente escuta o tempo inteiro a mulher falando. O meu assessor, o meu gerente, né, quem cuida das minhas finanças hoje, ele não entende o que eu quero. Por quê? Porque a mulher, a gente não tá falando de rentabilidade por rentabilidade. Porque você, enquanto homem, normalmente tá pensando quanto que eu vou ganhar e ponto final. A mulher, ela tá pensando em investir muito mais para os objetivos e sonhos dela. E a gente vê isso claramente. Os e-mails que a gente recebe são assim, gigantes. Ela fala, eu quero investir porque eu quero ajudar minha mãe, porque eu quero pintar minha parede, porque eu quero fazer um intercâmbio, porque eu tô pensando na educação do meu filho. Ela pensa em sonhos. A rentabilidade, ela tá falando no final disso tudo. O homem é quanto está rendendo, beleza, eu vou investir. É prático. Você acha que quando se atrela investimentos a sonhos, seja qual ordem isso venha, qual dos dois venha primeiro, é mais eficiente, é mais efetivo, consegue seguir a estratégia, consegue ter mais resultado? Com certeza, porque quando a gente vai falar com mulheres, a verdade é o seguinte, a gente ainda tem uma cultura do mito do provedor, do cara que paga as contas, do marido que vai resolver, que vai cuidar da parte financeira. Eu vi recentemente um estudo que 93% das brasileiras acreditam que seus maridos entendem mais sobre dinheiro do que elas, então se sentem confortáveis de delegar ou às vezes delargar essa responsabilidade. Então, começar a falar de dinheiro com a mulher, lembra essa coisa, falava assim, eu não preciso e tal lá atrás? Para você conseguir quebrar essa barreira, você precisa trazer alguma coisa que vai tocá-la e que ela vai cair a ficha de que ela precisa de fato começar a olhar aquilo. E a forma que eu encontrei ao longo desses anos mais eficiente de quebrar essa barreira é falar de sonhos. O assunto rentabilidade para a mulher não faz o olho brilhar da mesma forma que faz um cara. Quando a gente vai falar de finanças para homens, a gente vai falar assim, como é que você faz para chegar a 1 milhão? Para você ter 200% de rentabilidade por ano, é isso que interessa. Quando a gente vai falar com mulheres, a coisa é outra, é sonho, 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 sonho. A gente vê isso na prática com as investidoras. O dinheiro é só uma ferramenta para conquistar isso. Exato. É o modelo inverso. Não importa a classe social que a gente está falando aqui. E aí tem uma outra questão, que você fala de barreiras, não tem barreiras, a barreira é falta de conhecimento que gera uma falta de confiança. Então o nosso papel como elas é trazer conteúdo, trazer educação, fazer com que ela se sinta segura e dona do processo dela para investir o dinheiro, que ela se sinta confortável, que ela saiba onde ela investiu o dinheiro dela, saiba exatamente o que é o produto, como é que funciona, o que é cobrado de taxa, como é que ele rende. E aí com isso você quebrou. Você construiu a confiança e no momento que ela construiu a confiança para investir, a gente conseguiu virar a chavinha e fazer com que ela passasse por toda essa jornada desde o momento de eu não olho para minha fatura, não sei qual é a senha do banco, até não, eu invisto, sou investidora nisso, nisso e nisso. O conhecimento dá poder, né? O que a gente quer, a gente até fala, a gente tem um movimento, né? Hashtag Movimento Elas, que a partir do momento que você investe, a gente até fala, você agora está fazendo parte da estatística, aumentou a estatística de mulheres investidoras. Vamos juntas aumentar essa estatística. E para aumentar realmente ensinando. Por isso que a gente fala que é um despertar. Hoje nós já somos maiorias da população, a gente já é maioria do capital intelectual, né? 60% dos estudantes são mulheres. Então a gente está falando de vai entrar um monte de mulher no mercado de trabalho, a gente já está assumindo posições maiores nas empresas. Então assim, é um despertar que não tem mais volta. Só que agora a gente precisa dar conhecimento para que ela realmente se sinta confiante, empoderada de fato, porque não adianta estar falando de empoderamento feminino como está super em alta, mas não falar de financeiro, porque é o financeiro de fato que você se sente na liberdade de escolher o que você quiser e de tomar a decisão que você quiser, de estar no relacionamento que você quiser, que eu acho que isso também é muito importante para a mulher, porque muito tempo ela ficou presa, inclusive em relacionamentos, porque ela não podia sair, porque ela não tinha onde cair morta, por exemplo. Ela fica presa num trabalho porque ela não tem uma estrutura, né, de back para poder fazer com que ela troque de emprego. Então isso tudo vai mostrando para ela que o fato de você investir
é para ter liberdade e para conquistar o que você quiser. Então, não é só sobre rentabilidade, é a ferramenta que o dinheiro é para sua vida, para te dar liberdade e conquista de sonhos, entendeu? Eu adorei a ideia, e para as meninas que estão assistindo a gente, que se interessaram com elas, parece muito... A gente já está acostumado a ver nessa era digital como se fala de rentabilidade através da comunicação digital. Você entra no seu smartphone, no seu computador, números, quanto dá, quanto daria, etc. E para falar de sonhos nessa era digital, como vocês fazem? Então, acho que a primeira coisa quando uma cliente, um prospect, vamos dizer, uma menina que está assistindo agora quer virar nossa cliente, quando ela manda um e-mail, eu queria entender, adorei vocês, como é que faz? Então, a gente faz 3 perguntas para ela, que seria assim, a gente chama da tríade da assessoria básica, né? Então, quais são os seus objetivos, /sonhos, e qual é o prazo de cada um deles, né? E o que você acha hoje que você é? Conservadora, moderna? O que ela acha que ela é? Porque tem o que ela acha e tem o que de fato vai ser. Quando ela fala do objetivo e quando ela fala do prazo daquele objetivo, porque ela tem aquilo que eu te falei, ela tem milhões de objetivos. Ela tem a parede para pintar, ela tem um MBA para fazer, ela tem a escola do filho que ela quer pagar lá na frente, e ela vai listando cada um e vai colocando o prazo de cada um. Ali é onde a gente vai olhar um produto e mostrar para ela a rentabilidade que vai dar para aquele sonho. Então, você vê que a gente fez o caminho inverso. A gente está falando primeiro do que ela quer, do prazo, e aí, dentro do perfil dela, o que ela pode sofrer aqui de rentabilidade, de volatilidade, para ela conquistar o que ela quer. Então, é um pouco diferente essa comunicação. E tem que ser muito leve, muito fluida, porque senão assusta, porque ela acha que é muita matemática, porque a mulher tem essa coisa tipo, eu não sei matemática. Tem esse estigma também, que é uma crença limitante que criaram na gente. E aí, a gente vai quebrando isso de uma forma muito fluida. Quando ela percebeu, ela fez o primeiro investimento e a gente tem, assim, depoimentos do tipo, oh my God, eu fiz o meu primeiro investimento. Você não tem noção. Manda o GIF pra gente por e-mail. É uma relação completamente diferente do que você tem. A gente manda pra elas no final de todo mês uma newsletter que tem uma coluna, que é até a Carol que prepara, que chama Elas Realizam. Porque é o que a gente realizou enquanto empresa, pra elas também saber como é que a gente tá indo, mas é o que ela também realizou com aquele investimento, como que os sonhos dela, né, foram realizados através daquele mês. Porque existem também esses pequenos curto prazo ali que a gente faz. E aí a gente junta isso tudo pra realmente ela sentir que ela tá nesse movimento junto com a gente. E ela sentindo que cada vez que a gente comemora pequenas metas, a gente quer conquistar mais metas. Então não é investir por investir como o homem é investidor há séculos. Ele investe porque ele sabe que ele tem que investir e investe aí e pronto. Não, é um investimento e a gente mostrando pra ela que cada mês aquilo ali vai melhorar e ela vai colocar mais. E quando ela vê, ela tá tipo viciada. Entendeu? Então é um pouco disso. Agora eu queria convidar vocês para bater um papo, aproveitando que eu tô com 2 mulheres que estão trabalhando nessa proposta que eu assino embaixo, para falar além dos investimentos, além das finanças. Eu assisti um vídeo esses dias que me fez cair muito a ficha. Inclusive para quem está assistindo ou para quem está consumindo nosso conteúdo no UOL, no podcast, no Instagram, não interessa, eu vou deixar um link na descrição do nosso vídeo do YouTube ou no primeiro comentário fixado lá no topo. Era uma propaganda de 2016, não é tão nova, da ESPN, que ela era mais ou menos assim. Você lembra da abertura acho que é do Esporte Espetacular, que é um desenho animado, basicamente só contornos de cenas esportivas? Sim. Então, eles reproduziram lá algumas cenas esportivas marcantes. Um golaço sendo feito, icônico, perna de esquerda, um atleta surfando uma grande onda, alguém fazendo uma cesta de basquete super marcante, e eles convidaram assim muitas pessoas, 500 pessoas, e falaram: quem você acha que fez esse gol, quem você acha que fez essa cesta, quem você acha que pegou essa onda? E tinha gente de todo tipo, homens, mulheres, negros, brancos, crianças e tal, e eles começaram. Foi o Medina, foi o Kelly Slater, foi o Michael Jordan, o Neymar, o Messi, o Pelé. E tipo, lógico que os nomes mais marcantes estavam no topo. E dessas 500 pessoas que tiveram lá, listaram lá os nomes. E quando eles transformaram aquela imagem animada na imagem real. E todas eram mulheres. Era a Marta, era a Maia Gabeira. E mesmo as mulheres, nenhuma das 500 pessoas citaram mulheres. O que me fez cair a ficha, e apesar de ter caído a ficha, eu não encontrei solução, não achei uma resposta. O machismo, por menos agressivo que ele seja numa hora dessa, ele tá na sociedade e dentro da cabeça da mulher, inclusive.
É o que a gente chama de vieses inconscientes. Como que a gente trabalha um negócio desse para a mulher, e não só isso, vai muito além desse tema, também reconhecer como expoente, como referência, outras mulheres? Olha, aí é tudo um trabalho de referência. Quando a gente vai assistir futebol na televisão, futebol é sinônimo de futebol masculino. Se você vai assistir futebol feminino, você vai avisar que é futebol feminino. E isso para todos os esportes. A categoria principal não se chama masculina, ela é simplesmente aquela categoria. São esportes que têm mais patrocinadores, então tem maior destaque na televisão. E aí isso vai se reforçando e vai criando uma cultura de que esporte é algo masculino, que a categoria da mulher é uma categoria inferior nos esportes, que a mulher não performa tão bem. E o que a gente está vendo agora é uma mudança total de comportamento, que você tem... Eu não lembro o nome da corredora, não sei se vocês viram, por exemplo, na corrida, uma mulher que ela até perdeu um patrocinador, que ela, depois que ela teve filho, e ela voltou a correr, e quando ela voltou a correr, ela bateu o recorde global do Bolt, como uma mulher que estava no pós-amamentação ainda. Então você fala, essa história de que homens performam melhor do que mulheres também é uma construção social que está sendo quebrada. Então eu acho que quanto mais a gente conseguir dar destaque, por exemplo, para mulheres nos esportes, nos negócios, vai olhar na banca de jornal. Quais são as revistas que têm mulheres na capa? São revistas femininas, revistas de negócio. A dificuldade que é encontrar mulheres para colocar na capa. Você vai falar, não tem mulheres executivas. Não tem? As mulheres são 52% da população de novos empresários no país. Então, não vem me dizer que não tem histórias. Vamos procurar, vamos trazer mais referências, porque isso é uma mudança que de repente você liga uma chavinha e a coisa muda. Eu não acho que a mudança é um negócio gradual, eu acho que ela vem muito devagar e de repente ela de uma hora para outra. Então, quer um exemplo? Eu tenho uma amiga que ela é professora, educação infantil, e na época em que o Guga foi o destaque e de repente ele ganhava todos os prêmios no tênis e tal, as crianças na escola jogavam futebol e gritavam Guga, Guga. Você já teve uma mudança ali. Se era jogador de tênis no futebol, não importa, ele tinha se tornado um ícone. Como é que a gente transforma mais mulheres em ícones? Porque na hora que a gente transformar isso, a gente vai ver essa desconstrução desse processo machista muito rápido. E aí o ponto é referências. Então, coloque mulheres em capas de revistas, dê espaço tão importante quanto para esportes femininos. Eles trazem tanta audiência e tanto patrocinador quanto, se você der o espaço, a performance é muito melhor. A Marta é uma jogadora que dá de mil e muito jogador homem. Traga mulheres para palestrar em eventos, mulheres em capas de revistas, mulheres nas cargos de liderança. Né? Dá espaço para mulher. Você Sabe? vê, a própria Forbes, no mundo, tem a revista parte Forbes Mulher. Aqui no Brasil não tem ainda. Então, esporadicamente, a Forbes do Brasil chama, né? Teve recentemente a Rachel Maia, da Lacoste, como capa e tudo mais. Mas é só quando ele chama alguém. Lá fora já existe a Forbes Mulher. E aí, naturalmente, você vai construindo essas referências. Porque hoje, até se você parar pra pensar, não, me dá aí, se você chegar para um homem, me dá aí 5 nomes de grandes empresários. Você tem que parar pra pensar e lembrar. Agora, fala 5 nomes de empresários. Rapidinho você lembra, porque você tá vendo o tempo inteiro eles em todas as mídias. Então, acho que o que falta é isso, é dar voz. E a gente começou esse processo. Acho que esse ano, até pela questão do futebol na Copa do Mundo, e foi uma coisa que eu tava vendo muito, porque no dia de um jogo da Copa do Mundo, a propaganda, ela tava, tipo, propaganda de coisas para vender para homens. Eu falei, gente, mas que louco, a gente tá falando, né, de futebol feminino, e a propaganda, ao invés de aproveitar isso para falar com mulheres, tá falando de coisas altamente masculinizadas, né? Então, assim, eu acho que é uma construção nova, mas se começou a falar. Esse ano se falou muito por causa do futebol, se falou muito do patrocínio da Nike, da própria Marta, e eu acho que as pessoas começaram a olhar, as empresas começaram a passar os jogos, porque em jogo masculino, para todo mundo, come pipoca, né, o RH entrega pipoca, tem a televisão mostrando, mas para jogo feminino não tinha isso. Esse ano teve, se você for na maioria das empresas, todo mundo vai falar, teve.
mas teve pouca audiência ainda. Mas já teve, é uma construção, não é do dia pra noite. Então você tem que começar a cortar esses vieses inconscientes mesmo. E isso é muito da transformação dos próprios líderes, que são os líderes, né, da sociedade, das empresas, que tem que começar a falar, porque é uma coisa que vem de cima para baixo como exemplo. Então, a partir do momento que a gente começar a dar voz para as referências, vai fluido. E posso linkar com o universo financeiro? Porque a gente vai pegar, por exemplo, por que você não consegue pensar em tantas empresárias? Também porque as mulheres têm mais dificuldade de acesso a capital. Quando a gente está falando de investimentos para negócios de mulheres, empréstimos para capital de giro para mulheres empresárias são muito mais difíceis. É muito mais difícil você conseguir um financiamento para o seu negócio sendo mulher do que sendo homem. É muito mais fácil você ser atendido com uma segurança e com uma atenção por um banco ou por uma corretora quando você é homem do que quando você é mulher. Por isso que é essencial a gente também olhar para a parte financeira. Por que a gente não tem tantas atletas de destaque? Será que as atletas mulheres têm de fato condição de se sustentar pagando seus salários, pagando suas contas, com tanto patrocinador quanto? Vamos problematizar também essa questão pelo aspecto financeiro. Sim. E entender que suporte a gente precisa dar para que a gente tenha cada vez mais Martas, para que a gente tenha cada vez mais Luiz Helenas e assim por diante. Uma das bandeiras que vocês levantam, que é uma das propostas de trabalho do Elas, é a diversidade. Uhum. O público LGBT, dentre diversas outras dificuldades que enfrentam dificuldade no mercado de trabalho, que tem impacto diretamente com finanças da frente de geração de receita. Como vocês auxiliam esse público? Então, na verdade, quando a gente nasceu, o propósito é trazer mais diversidade de fato, e a gente está falando do público também LGBTQ+. Hoje, a Elas acaba tendo muito mais foco feminino, porque a gente está criando uma outra marca, porque apesar de ter a mesma empatia de dor, que é aquela coisa de não estar sendo representado ali, de não, meu assessor não me entende, a dor é muito parecida, a comunicação também precisa ser diferente, porque é uma outro tipo de cabeça que tá ali, é uma outra dor, é uma outra história. Então, a gente tá fazendo uma nova empresa, que vai ser a Elas com X, para falar com esse público. É um novo Instagram, é diferente, porque tem que ter representatividade. Hoje as mulheres se conectam com a gente, porque nós somos 5 mulheres, mas a gente tem público gay, só que a gente quer realmente fazer essa conexão de fato, genuína. A gente sempre fala que tudo tem que ser legítimo, porque se não tiver legitimidade, não for genuíno, não é verdadeiro, vai murchar. E a gente, na verdade, quando eu falei do público diverso para trazer para a empresa, é porque eu tinha amigos que eram gays, mas nunca puderam falar que era dentro do mercado financeiro, porque eles sofriam já, antes mesmo de falar que era, já sofriam algum tipo de bullying. Então, a ideia foi porque eu vi isso acontecer. E como a história, ela tem uma empatia com a história da mulher, não tem por que eu segregar nesse sentido, tipo, não, só vou atender a mulher. Não, a gente não quer incluir excluindo. Tanto é que pergunta, mas homem também pode? Pode. Se ele se conecta à causa, se ele quer participar disso, desse movimento, ele é super bem-vindo. O gay quer se conectar? Sim, é super bem-vindo. Então, a gente não quer excluir, incluir excluindo ninguém. Mas a gente acredita, como empresa, a gente precisa comunicar isso diferente, para ter legitimidade de fato. E eu vou até complementar, porque a gente tem que parar para olhar na ideia do movimento feminista, que é um movimento de igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que dentro dessa visão do feminismo, também uma das grandes bandeiras é a igualdade de direito para a diversidade, para o público LGBTQ+. Então, quando a gente fala do movimento Elas, da Elas Investimentos, que é essencialmente um escritório feminista, essa bandeira da diversidade vem naturalmente. Muito legal, eu acho que quem está acompanhando a gente aqui no EconoWeek agora viu uma novidade tanto representado por vocês, aliás, obrigado por aceitar o meu convite. Quem quiser conhecer a proposta do Elas e vir tomar um café, dividir sonhos, aliar isso aos objetivos,
como faz? Como encontra vocês? Bom, primeiro tem o nosso site, elas.com.br. Segue a gente nas redes sociais, @elasinvestimentos. Tem um e-mail que a gente recebe e a gente tá ali sempre, que é o falecomelas, com 2 L's, @elasinvestimentos.com.br. Esse nome é ótimo, a gente consegue linkar tudo, gente. Então, assim, qualquer coisa, manda pomba, correio, manda fumaça, manda qualquer coisa que a gente vai te atender. A gente tem um grupo no Telegram também chamado Elas Investimentos, que a gente está ali trazendo muitos conteúdos. Tem grupo no WhatsApp que a gente tira dúvidas e convida para os eventos. Então tem muitas formas de se conectar com a gente. E também pode me seguir no Finanças Femininas, todos os @Finanças Femininas, YouTube, Instagram, o site. E agora eu tenho também a TV Digital, que é a TV Carol Sandler, também plataforma por streaming, gratuita, é bem legal. Legal, meninos, adorei bater esse papo com vocês, agradeço mais uma vez. Não esquece de compartilhar o conhecimento, manda esse conteúdo para pessoa, para mulher, não interessa quem quer que seja, que vai curtir ouvir esse bate-papo. Conhecimento é sempre uma saída e até a próxima. Obrigada. Até a próxima, obrigada pelo convite. Obrigada.